Olá! Os principais momentos da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. Em destaque hoje as sessões dos dias 6 e 7 de novembro de 2013. Karina, uma semana em que tivemos uma predominância, genericamente falando, contando, portanto, principalmente com a quinta-feira, de temas de direito penal. Mas na quarta-feira, seguindo uma tendência que tem sido adotada nos últimos tempos, uma grande variação de temas em julgamento. Nós tivemos, inclusive, duas leis que foram declaradas parcialmente inconstitucionais, confirmando liminares que já haviam sido julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e que teriam feito suspender a eficácia das normas. Trata-se de uma lei do Estado de Minas Gerais e de uma lei federal que tratava do voto secreto, ou melhor, do voto impresso nas eleições de 2014. Temas bastante variados, inclusive na quinta-feira, na sessão da quinta-feira dessa semana, os ministros inclusive mudaram o entendimento jurisprudencial da Corte, servindo como paradigma para outros recursos extraordinários que estavam pendentes de julgamento acerca da lei de drogas. Pode somar as melhores partes de uma lei penal e de uma outra lei penal e aplicar a um determinado caso? Os ministros decidiram de forma contrária ao que vinha sendo decidido na Corte desde 2011. Foi a decisão tomada nessa quinta-feira. Karine, nós temos também, por falar em plenárias, destaque para a expectativa que existe para a próxima semana. No nosso programa de hoje falamos também sobre, portanto, um tema diferente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pois é, a Corte Interamericana de Direitos Humanos estará no Brasil este mês, mais exatamente na próxima semana. E a TV Justiça explica como surgiu e como funciona esse tribunal internacional. Acompanhe na reportagem de Carla Lucena. Proteger os direitos humanos. Esse é o principal objetivo da Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José. O tratado foi escrito em 1969 e entrou em vigor em 1978. 25 países ratificaram o documento, entre eles Brasil, Argentina, El Salvador e Peru. A convenção incorporou a Comissão Interamericana e criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela tem função consultiva quando os países enviam questionamentos e também contenciosa, que estabelece sentenças. Ela surge diante de um esforço que existe no mundo todo para proteger direitos humanos. Então, nesse espírito, nesse ambiente, também se decidiu criar nas Américas um instrumento para a proteção de direitos humanos, que seguia uma lógica regional que já tinha sido inaugurada em 1950 pela Convenção Europeia de Direitos Humanos. Os casos chegam ao tribunal depois de serem apresentados por grupos ou pelo próprio Estado à comissão. Após análise minuciosa de todos os aspectos do caso, inclusive de esgotamento de recursos internos no país, é emitido um relatório para a Corte com o parecer do caso. A partir daí, são realizadas sessões que envolvem audiências e resoluções sobre os processos, além da adoção de sentenças. A cada ano, a Corte faz 4 períodos ordinários e 2 extraordinários. Em média, um caso demora 18 meses para ser julgado. A Corte Interamericana é muito similar à ideia do processo civil. Ela não julga crimes propriamente disso. Ou pelo menos ela não imputa crimes às pessoas. A Corte é formada por 7 juízes escolhidos a partir de uma solicitação do secretário-geral da OEA aos Estados partes da Convenção. Cada país envia uma lista com até 3 candidatos. Eles são eleitos em votação secreta durante a Assembleia Geral da OEA pelos Estados-membros. Ganha quem tiver maioria absoluta dos votos. O mandato é de 6 anos, podendo ser reeleito uma única vez. Atualmente, a Corte é composta por Diego Garcia Sayán, do Peru, que é o presidente da Corte, Manuel Ventura Robles, da Costa Rica, o vice-presidente, Alberto Pérez Pérez, do Uruguai, Humberto Antônio Sierra Porto, da Colômbia, Eduardo Villagrossi, do Chile, Roberto Caldas, do Brasil e Eduardo Ferrer MacGregor, do México. A Corte Interamericana tem, ao longo da história, escrito uma jurisprudência muito forte
muito apreciada, as decisões são muito bem trabalhadas. Nos últimos anos, a Corte se tornou itinerante para aproximar os trabalhos do tribunal da população e, desde então, vem realizando sessões extraordinárias em vários países. 15 nações latino-americanas já receberam a Corte. Em setembro, ela passou pelo México, onde mais de 7.000 pessoas acompanharam de perto os trabalhos. E dando sequência às sessões itinerantes, a Corte desembarca aqui no Brasil pela segunda vez. A solenidade de abertura está marcada para o dia 11 de novembro e, de forma inédita, o Supremo Tribunal Federal vai abrir as portas para receber a Corte. O caso que será tratado é a invasão do Palácio da Justiça da Colômbia em 1985 por um grupo político conhecido como M19. Os juízes vão analisar o desaparecimento forçado de 13 pessoas e a posterior execução de uma delas, assim como as supostas detenções e torturas de outras 4. Testemunhas, peritos e vítimas vão ser ouvidas durante a sessão. E também as sessões públicas e também um seminário que será realizado sobre direitos humanos. Você vai acompanhar a cobertura completa aqui na TV Justiça. E o Supremo Tribunal Federal decidiu esta semana que artigo da lei que instituiu o voto impresso a partir do próximo ano é inconstitucional. Antes, o plenário negou a revisão de aposentadoria de um ministro do TST, sessão plenária da quarta-feira. O ministro aposentado do TST entrou com um mandado de segurança por entender que preenchia os requisitos da lei quando ainda era juiz do TRT e, por isso, teria direito ao adicional de 20%. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, o magistrado teria direito à escolha, podendo se aposentar como juiz do TRT, com adicional, ou como ministro do TST, sem esse percentual. O ministro concedeu em parte o pedido. Qual é o direito adquirido que eu acho que ele tem? É o de somar 20% à sua remuneração como desembargador federal, ou desembargador do trabalho. Evidentemente, ele não tem 20% sobre a sua aposentadoria como ministro. O ministro Luiz Fux entendeu da mesma forma. É só uma questão de interpretar o que a parte pede ao judiciário e o que se negou. E, em último lugar, só porque nós tenhamos uma visão da repercussão financeira, esse desembargador vai ficar tetado, ele tem um teto. Isso aí vai ser uma diferença de 5%, na verdade. O relator, ministro Gilmar Mendes, que já votara no início do julgamento, pediu a palavra para reforçar o entendimento diferente daquele do ministro Roberto Barroso. Presidente, só para deixar claro que em nenhum momento houve pedido por parte do impetrante no sentido de se aposentar como desembargador do TRT, até porque eu acho que é uma tarefa que envolve riscos, uma opção que envolve riscos, tendo em vista que se hoje a distância entre desembargador e ministro é de 5%, amanhã pode ser de 10%, isto pode mudar, seja pela legislação, seja pela, até por emenda constitucional. O pedido claramente dirigido ao presidente da República é que ele se aposentasse como ministro e com os benefícios do artigo 184. E é disso que cuida também. Esta é a chamada pretensão eventualmente resistida. E o pedido é nesse sentido também, no mandado de segurança, até porque foi esse o objeto da controvérsia. A mim me parece que o debate até pode ser interessante do ponto de vista doutrinário, mas o debate sobre se ele pode eventualmente desaposentar-se, a palavra agora da moda, né, como ministro do TST e optar pelo direito adquirido como do TRT, é uma matéria que terá que se fazer em outra sede. Imagino que no âmbito da administração pública federal, fazendo um novo pedido, se isso for mais vantajoso. Não me parece que esteja à nossa disposição conceder um ou outro pedido, até porque isso não estava e nunca esteve em jogo. Para o ministro Marco Aurélio, se fossem aceitas as duas alternativas citadas pelo ministro Roberto Barroso, se criaria um terceiro sistema. Não há como conciliar-se esse ato, já sepultado, sem direito à missa de sétimo dia, com a aposentadoria no mesmo cargo de juiz, substituindo o Supremo, o ato do Executivo Nacional.
Resultado final, a Corte negou o mandado de segurança ao ministro aposentado do TST. Penso que, como o impetrante requereu a aposentadoria no cargo isolado de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, essa condição não lhe dava direito à aposentadoria com o acréscimo previsto no artigo 184, inciso 2º da Lei 1711. No segundo julgamento, os ministros analisaram uma ação direta de inconstitucionalidade em que a Procuradoria-Geral da República questionava um artigo da Lei do Estado de Minas Gerais, que trata o acesso como uma das formas de preenchimento de cargos públicos. Para a PGR, a norma viola a Constituição Federal, que exige a realização de concurso público. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia o servidor investir sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. O primeiro relator dessa ação foi o ministro Celso de Mello, que já havia concedido uma medida cautelar. Por isso, a lei não estava em vigor. Por maioria, a Corte acolheu a ação direta de inconstitucionalidade. Os ministros também analisaram embargos de declaração sobre a ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei de Mato Grosso do Sul, que criou o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário. Para a Confederação Nacional da Agricultura, que propôs os embargos, nesse caso, há nítida violação do princípio de livre concorrência. A Corte do Supremo rejeitou os embargos. Os ministros analisaram ainda a ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral da República contra um artigo de uma lei federal que criaria, já para as eleições de 2014, o voto impresso conferido pelo eleitor. Para o Ministério Público Federal, o retorno do voto impresso reduziria a liberdade de escolha do eleitor e poderia comprometer a lisura do processo eleitoral e o sigilo do voto. A relatora, ministra Carmen Lúcia, lembrou que o sistema eleitoral eletrônico brasileiro é reconhecido internacionalmente, inclusive pela segurança que oferece. O tribunal recebe uma média de 8 a 12 pedidos de visitas e de tentativas de saber como funciona para cópias por mês do mundo inteiro. Se tivesse tantas falhas e se os Estados Unidos ou qualquer outro, e estou citando os Estados Unidos porque foi citado da tribuna, tanto bons resultados, talvez nós não fôssemos tantas vezes procurados, tentados ser copiados, exatamente como um modelo de confiabilidade. Durante a votação, cada ministro destacou essa segurança eleitoral da urna eletrônica. Por unanimidade, a Corte julgou procedente a ação da PGR, o que significa que o voto vai continuar sendo exclusivamente eletrônico. Pois é, Karina, decisões importantes. Aliás, falamos a respeito da variação de temas, particularmente na quarta-feira, mas principalmente o liame comum, que é o fato que foi muito debatido o direito constitucional, embora sobre temas variados, inclusive essa questão eleitoral. Esse voto impresso foi uma grande discussão em 2011, quando a liminar foi concedida para fazer suspender os efeitos da norma. Então, já desde 2011, a possibilidade de impressão de votos já tinha sido suspensa pelo Supremo em razão do efeito vinculante da medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal. E na sessão desta quarta-feira, nessa semana, confirmou-se a liminar, então confirmou-se a liminar no mérito do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade. Qualquer tipo de impressão do voto pode sim violar frontalmente o direito ao sigilo do voto, que é inclusive na nossa Constituição alçado à cláusula pétrea, ou seja, o voto ele tem algumas características que não podem ser modificados sequer por emenda à Constituição. O voto direto, secreto, universal e periódico são denominados cláusulas pétreas previstos lá no artigo 60 da Constituição e não podem ser alterados. E os ministros entenderam que a possibilidade de impressão de um recibo no voto no dia das eleições pode sim violar esse sigilo e que seria absolutamente inconstitucional. Confirmada, portanto, a medida cautelar. E um outro tema também que acabou sendo declarado inconstitucional foi parte de uma lei do Estado de Minas Gerais que previa uma forma de acesso
a um determinado cargo público de forma absolutamente contrária ao previsto na Constituição, violando o princípio do concurso público. Então, haveria uma manobra feita pela legislação mineira que possibilitava que pessoas mudassem de carreira de forma interna sem que fizessem um concurso público para o acesso. Julgado também, em parte, né, só no dispositivo que tratava dessa forma de acesso como sendo inconstitucional, confirmando também uma liminar que já havia sido deferida em 1993 e que agora, no mérito, quase 20 anos depois, resolve-se definitivamente sobre essa inconstitucionalidade da lei mineira. Tocando o barco, porque tem muita coisa ainda. Estes foram os destaques da sessão plenária da quarta-feira, agora a sessão da quinta-feira, dia 7, em que os ministros absolveram um homem acusado de desobedecer a ordem da Justiça Eleitoral. Falei o tema de Justiça Eleitoral novamente, o referente a direito eleitoral no caso. Em outro processo, o plenário não aceitou um pedido da Defensoria Pública que queria que parte de uma lei retroagisse para beneficiar uma mulher presa em São Paulo por tráfico de drogas. Vamos ver. Os ministros do Supremo julgaram um recurso extraordinário da Defensoria Pública da União sobre o caso de uma presidiária de São Paulo condenada pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a Defensoria, houve violação à Constituição Federal, já que a lei não teria retroagido para beneficiar a acusada. A Defensoria alega que a acusada cometeu o crime de tráfico ocasional e que o pedido não se trata de edição de nova lei, e sim da retroação de parte da nova lei, que trata de tráfico de entorpecentes. A defesa pede para ser mantida a pena mais branda, de 3 anos, prevista na Lei de Drogas de 1976, e não a de 5 anos, como prevê a Lei 11.343 de 2006. A Lei 11.343 tem partes mais benéficas e partes mais graves, mais severas, né? Então, se é preciso aplicar a sua inteireza para só então saber se no cômputo final ela é mais benéfica ou ela é mais severa, seguramente o que está acontecendo é que a parte severa dessa lei está retroagindo. E a Constituição Federal veda expressamente isso em seu inciso 40 do artigo 5º. A Lei 11.343 de 2006 prevê que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o réu seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas. Para o relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, a Constituição Federal dispõe que a lei deve retroagir apenas para beneficiar o réu, mas não trata de mesclar as leis. Caso assim procedesse, o juiz estaria definitivamente criando uma nova lei, pois embora o crime seja o mesmo, tráfico ilícito de entorpecentes, essa combinação de dosimetrias resultaria numa sanção diversa da previamente estabelecida pelo legislador. Ter-se-ia, por consequência, uma nova pena para o delito não estabelecida em qualquer das duas leis. Digo que, na espécie, entendo que o juiz da vara de execuções penais deve verificar qual a norma, se a Lei 6.368 ou a Lei 11.343 é mais favorável ao sentenciado, devendo aplicar na integralidade aquela que melhor o beneficie. Por fim, registro que não se sustenta a alegada nulidade arguida pela defesa. Não existe ordem legal para a intimação da defesa do Ministério Público em relação às decisões judiciais. Ademais, não houve demonstração de prejuízo sofrido pela defesa por ter sido intimada antes do parquê do acórdão recorrido. Essa é uma questão marginal que diz respeito a esse caso concreto, que foi arguido na inicial. Então, senhor presidente, em face de todo exposto, mantendo o meu posicionamento anterior, no sentido que não é possível a combinação de leis diversas no tempo, sob pena de o julgador atuar como legislador e, como tal, afrontar o princípio da legalidade da separação dos poderes, eu nego o provimento ao recurso. A ministra Rosa Weber abriu a divergência, alegando que a norma penal deve retroagir em todos os pontos que beneficiam o réu. Ela foi acompanhada pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello. A norma penal, em tudo o que beneficia o réu, ou seja, em todos os aspectos ou em todos os pontos que enfrenta em benefício do réu, retroage na estrita observância do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, com a leitura que faço e pedindo vênia a todos os eminentes pares que têm compreensão diversa.
Por isso, renovando as vênias, eu provejo o recurso. Mas, por maioria, o plenário decidiu que a lei anterior mais benéfica só pode retroagir se for aplicada integralmente e não mesclada à legislação posterior. Os ministros também julgaram uma ação penal em que o Ministério Público Eleitoral pedia a condenação do réu por ter descumprido ordem judicial. Ao final da instrução processual, o Procurador-Geral da República pediu a absolvição do acusado, alegando ausência de crime. Por unanimidade, os ministros concederam o pedido, alegando que o acusado não foi intimado da decisão judicial que mandava retirar a pintura do muro e, por isso, não sabia que estava descumprindo ordem da Justiça. Nossa, Karina, muita coisa também na sessão plenária da quinta-feira. E na quinta-feira, o grande destaque foi justamente para essa nova jurisprudência que se criou, uma nova interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, que já havia sido decidida, na verdade, por força do regimento interno e em razão do empate acontecido em outubro de 2011 sobre essa possibilidade da lei penal mais benéfica retroagir para beneficiar o réu. Qual era a grande discussão aqui? Em outubro, lá atrás de 2011, houve um empate. Para metade dos ministros que acompanhavam o ministro Ricardo Lewandowski, não se era possível cumular as melhores partes da lei mais recente com a lei anterior para conjugá-las e formar-se, como disse o ministro Ricardo Lewandowski, uma terceira lei. Não seria possível. A nova lei, ela tem caráter mais benéfico e tem uma pena mais severa para o crime de drogas. A lei de 1976, que foi revogada por essa de 2006, tinha uma pena mais branda, mas não tinha a questão da causa da diminuição da pena que existe a lei mais nova. Então, para o ministro Ricardo Lewandowski, somar o melhor da lei de 2006 com o melhor da lei de 76 seria criar uma terceira lei. E isso seria atuar como um legislador positivo e o juiz não poderia aplicar esse entendimento. Naquela ocasião, em outubro de 2011, uma outra metade do plenário, que estava naquele momento composto por apenas 10 ministros, já que a ministra Helen Grace havia se aposentado recentemente, a outra metade acompanhou o posicionamento do ministro César Peluso, que entendia que não haveria qualquer possibilidade e a lei nova poderia retroagir, sim, para alcançar fatos passados, ainda que o crime tivesse acontecido antes da vigência dessa nova lei. Nós tínhamos um posicionamento empatado, 5-5 para cada uma das teses. E, de acordo com o regimento interno do próprio Supremo, em matéria penal, diante de um empate, prevalece o entendimento mais favorável. E desde 2011, então, possibilitou-se, de acordo com esse entendimento do Supremo, que houvesse a conjugação da lei de 2006 com a lei de 76 para aplicar aos condenados. Nesta semana, quinta-feira, os ministros voltaram a discutir o assunto porque, diante do empate que aconteceu em outubro, não foi possível firmar um paradigma no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, porque houve um empate. Então, não houve um posicionamento majoritário da Corte. Nessa semana, houve o posicionamento majoritário e acabou havendo o desempate para entender conforme o relator, ministro Ricardo Lewandowski, havia votado lá em outubro. Então, já muda-se o entendimento. Agora, não pode mais cumular, como havia sido decidido em razão do empate, insisto, em outubro de 2011, as melhores partes de duas leis. Não. Os ministros acabaram dando provimento parcial a esse recurso para determinar que o juiz de origem analise entre a lei de 76, que foi a lei que foi utilizada para condenar essa pessoa, se ela é a mais benéfica para o caso ou se a lei de 2006, na íntegra, é a mais benéfica para ser aplicada no caso aqui da recorrente. Mas não se pode fatiar, como você gosta de dizer, Carlos, não pode fatiar e pegar o melhor da lei de drogas de 2006 e o melhor da lei de drogas de 76, já revogada, para aplicar ao caso concreto. Essa é a nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, um novo paradigma que deve ser utilizado para a análise dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Decisões importantes, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Você acompanha aqui no Plenárias todas as semanas. Lembrando que nós temos uma semana especial, portanto, na próxima semana, com a cobertura completa das sessões públicas da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, normalmente, claro, nós temos os nossos encontros de quartas e quintas-feiras, Karina. Às quartas e quintas, com o direto do plenário ao vivo e no final de semana, com Plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça. Quem gosta de direito, assiste.